Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo pesado, mas eu acho que é de grande relevância, na medida que está todo mundo falando sobre isso, ninguém entendendo exatamente o que está por detrás, que é o chamado o tênis de Satanás. Na verdade, o cantor Lil, ele lançou um clipe meio psicodélico, cujo nome é Call Me By Your Name, chame-me pelo seu nome, E nesse clipe ele apresenta o seu mundo de fantasia, na verdade. Ele tem alguns elementos alienígenas, ele apresenta também os seus alter egos, que misturam a sua visão de mundo com elementos mitológicos, Isso, na verdade, é uma definição de um vídeo que eu vi americano falando a respeito dele, Mas a verdade é que ele mistura no seu clipe mesmo a figura de Satanás e aparece ele, em cenas obscenas e tal. Agora, além do clipe, que é um clipe muito horrível, tem esse chamado tênis de Satanás que ele está promovendo, É bem importante a gente deixar bem claro que não tem nada a ver com a Nike. Não foi a Nike que customizou, na verdade tem uma outra empresa que customizou, que está sendo inclusive processada pela Nike. E esse é um tênis que tem ali várias referências ao diabo, Primeiro, o número 666, não existe ali no tênis o número, por exemplo, só foram feitos 666 tênis. E então, por exemplo, se você comprar um, é o número 5 de 666, o 6 de 666, Ninguém aqui vai comprar, óbvio, Também tem no tênis um detalhe interessante, porque tem a estrela de 5 pontas, que todo mundo sabe que está ligado ao Bafomete, a Satanás, e tem um texto gravado, Lucas 10, 18, que diz o seguinte: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, gente, esse texto também é um texto muito sugestivo, eu vou explicar mais para frente o porquê eu creio que ele colocou esse texto. Mas na parte dos amortecedores ali, tem um líquido vermelho, E alguns estão dizendo que é uma tinta vermelha misturada a sangue humano, tá? E o preço desse tênis é $1.018, ou seja, uma referência de novo a Lucas 10, 18, tá? A caixa do sapato também é medonha, gente, cheia de detalhes satânicos. Logo na tampa tem uma marca que está escrito edição de 666. Tem caveiras na parte traseira e numa das partes tem um demônio abraçando uma pessoa, quer dizer, é medonho. Agora, é importante aqui mais uma vez a gente deixar claro que não foi a Nike que fez isso, tá, gente? O tênis ele foi customizado por uma empresa que está sendo inclusive pressionado pela Nike, tá? É um clipe que está gerando muita polêmica, está viralizando no mundo, algumas pessoas estão apoiando e outras pessoas, inclusive, que eram fãs da obra dele, estão criticando e se chamando de ex-fãs do Lil. Mas agora, gente, eu queria observar e fazer uma análise aqui. O que leva alguém, um cantor, a fazer um clipe desse e fazer, inclusive, customizar um tênis cuja, vamos dizer assim, cuja temática é o próprio diabo, Eu quero fazer aqui algumas reflexões e sugerir aqui para vocês algumas possibilidades e você depois acaba decidindo qual que é a possibilidade que você acredita mais, tá? Bom, em primeiro lugar, ele poderia simplesmente estar querendo chamar atenção. Para quê? Para obter popularidade. Sempre houve essa ligação, Muitos grupos de rock, não todos, obviamente, mas muitos grupos de rock pesado tinham o desejo de criar uma imagem assim para chocar e acabavam então fazendo cultos para Satanás, tomando sangue, aparecendo com cobras, serpentes, E alguns até faziam invocações nas suas músicas e tudo bem.
Bom, o bizarro, o horrível, sempre acaba chamando atenção. É interessante que se você faz um vídeo a respeito dos anjos e faz de Satanás, o de Satanás sempre tem mais visualização. Por quê? Porque as pessoas têm uma certa atração, mesmo que seja repúdio, por aquilo que é horrendo, né? Então, pode ser que a razão que ele tenha feito isso é só para chamar atenção. Esse foi o primeiro clipe do ano e essa coisa em torno do sapato, do tênis, é mais para chamar atenção, gerar popularidade e tal, e ganhar dinheiro com isso. Quero dizer que essa não é a minha opinião, mas eu estou sugerindo para vocês uma possibilidade. A segunda possibilidade seria uma forma de protesto, né? Nós estamos vivendo hoje num tempo de rebelião contra Deus, né? E essa rebelião agora está se tornando cada vez mais explícita para com a Bíblia e com as figuras de Deus na Bíblia, né? Então é a chamada guerra cultural, a guerra contra a visão de mundo judaico-cristã, tá? Então essa seria uma forma de chocar, mas não simplesmente para ganhar dinheiro, é para protestar mesmo, para levantar uma bandeira contra o cristianismo, contra o que o cristianismo representa, né? Seus princípios morais, éticos, e nada, vamos dizer assim, nada melhor para eles que querem lutar contra isso, indo e exaltando a figura que é de fato o nêmesis, né? O inimigo maior, né? Do nosso Deus, de Jesus e daí por diante, que é Satanás. Então, seria uma forma de chocar, uma forma de protestar contra uma sociedade que tem valores éticos, morais e espirituais que ele queria repudiar, tá bom? Então, seria um protesto contra a visão judaico-cristã. Isso também não é a primeira vez que aconteceu. Existe isso há muito tempo, né? Grupos que se sentem, artistas que se sentem ofendidos, rejeitados pela visão cristã e acabam usando de temas da espiritualidade, temas sagrados como Jesus, para zombar ou para protestar, tá bom? Então, eu acho que essa é uma boa possibilidade, gente, porque eu vi inclusive um vídeo de um americano falando, né, sobre esse clipe que ele criou e do tênis, e ele inclusive lê alguns trechos de uma carta que o próprio Liu teria escrito para ele mesmo, onde ele fala, eu vou abrir tudo, eu vou sair do armário e eu quero chocar mesmo, eu quero que a sociedade possa me ouvir, né? Então aí seria uma atitude dele querer efetivamente chocar a sociedade para defender as suas bandeiras. Uma terceira possibilidade, gente, é a possibilidade de fato dele ter alguma atração ou alguma relação com o mundo do ocultismo, do maligno e do próprio Satanás. A gente sabe que tem pessoas hoje que são adoradores do diabo, né? E pode ser uma simples atração pelo culto, gostar, né, do macabro, gostar daquilo que é horrendo, né? Pode ser isso, sem que ele tenha nenhuma ligação intelectual aberta, né, que seja resultado da sua vontade com o diabo, né? Sem saber que qualquer pessoa que brinca com isso está, de fato, sendo amarrado por ele. Mas pode ser que essa ligação seja mais profunda e que de fato ele acredite no poder das trevas, tá? E sinta que de alguma maneira ele é alguém que precisa apoiar essa agenda. Será, pastor, mas será que isso acontece? Será que tem gente assim? Eu não estou me dizendo que seja essa a questão em relação a ele, mas a gente sabe que tem muita gente no mundo que defende o satanismo, defende que esse mundo seja dominado por Satanás e de fato acredita que esse é o melhor para o mundo, tá? O que me chama a atenção no tênis é o fato de que o versículo que ele colocou foi Lucas 10, 18. E eu vou ler aqui porque esse texto aqui, gente, ele é muito profundo e eu vou explicar por quê. O texto de Lucas 10, 18 está dizendo, mas ele lhes disse, é Jesus falando, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Alguns teólogos vão dizer que Jesus está se referindo
a queda de Lúcifer quando ele se rebelou contra Deus, lá há muitos milhões, milhares ou talvez milhões de anos atrás, tá? Mas há aqueles, dentre os quais eu me incluo, que acreditam que Jesus está vendo a batalha final. Houve de fato uma batalha de Lúcifer, né, e os seus anjos contra Deus, né, e os seus anjos, e ele de fato foi expulso do céu, mas ele continua tendo acesso ao céu. No livro de Jó a gente percebe que ele chega na presença de Deus e começa a dialogar com Deus a respeito de Jó. Mas lá em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz que vai ter uma guerra, gente, entre Satanás e Miguel, o arcanjo Miguel. Satanás perde e ele arrasta consigo 1/3 das estrelas, que nada mais é do que 1/3 dos anjos, ou seja, os demônios que estão com ele desde a rebelião lá no início das coisas. Bom, quando Satanás cai, gente, ele se levanta com fúria, ele toma o anticristo, possui o anticristo, e aí começa o pior período da história da humanidade, que são aqueles 3 anos e meio chamados de a grande tribulação, onde muita gente vai ser morta por crer em Jesus, e aqueles que não aceitarem a marca da besta vão ser mortos violentamente, decapitados, e vai ser o pior período da história da humanidade. Bom, o que me chama a atenção é que esse texto é muito forte. E aí eu faço a pergunta: será que ele não foi influenciado pelo diabo? Será que esse não é um recado que o próprio diabo está dando, dizendo que está chegando a hora dele? Eu não quero afirmar para vocês categoricamente qual é a verdade, porque todas essas possibilidades que eu citei podem ser o motivo que está por detrás disso. Mas eu acho, no mínimo, muito estranho este texto, porque nós estamos vendo aí todos os sinais da vinda de Jesus, gente. E quando Jesus vier, começará a grande tribulação. A sociedade está rejeitando a mensagem de Cristo, né? A verdade, e cada vez mais invocando os poderes malignos que vêm para destruir. Exatamente como a Bíblia profetiza, e eu quero ler um texto para vocês que fala sobre isso, sobre essa rejeição da verdade e ao mesmo tempo a recepção daquilo que é maligno, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12, que dizem o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto aqui está dizendo que o povo, por causa de não crer em Deus durante 2000 anos, vão crer na operação do erro, na mentira, no anticristo e no poder de Satanás, que vai estar liberado durante o período da grande tribulação. Queridos, você escolhe qual a opção. Você toma a sua própria conclusão. Mas uma coisa eu quero dizer a todos vocês: vigiem. O tempo em que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando mais claras. A luz tem que brilhar mais, porque as trevas estão também agindo com muito mais poder. Consagrem a sua vida a Jesus. Vivam para Ele, porque o tempo que nós estamos vivendo é de engano, é de multiplicação da iniquidade. Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Precisamos estar firmes com Deus. Por quê? Porque o reino das trevas está se juntando, está se revelando cada vez mais e está arrebanhando o seu exército. Eu quero pedir a você que está vendo esse vídeo que o compartilhe, porque ele vai trazer elucidação sobre o mundo espiritual, o que está por detrás de todas essas coisas. Para terminar, eu quero dizer que a minha opinião esta é a última. Ele, ainda que não tenha uma consciência clara do que ele está fazendo, ele está certamente influenciado pelo diabo e pelos seus poderes malignos. Vamos orar por ele para que ele seja liberto, né,
dessa atuação maligna e que um dia ele possa conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo grande em nome de Jesus.